every trumpet sounded under the sixth seal, only then, when it sounded. Recordem, toda trombeta soou sob o sexto selo, somente então que isto soou. Notice, now, exactly, the continuity of the scripture is exactly the same. Observem agora, exatamente a continuidade da escritura, exatamente a mesma. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. We find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there that received robes. Nós descobrimos sob o sétimo selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, they were given robes. Not that they earned them because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles, not Jews. A eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel is saved as a nation. Israel é salvo como nação. God deals with Israel as a nation. Deus lida com Israel como nação. Gentiles is a people for his name, not a nation for his name. Israel. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Israel. And when Hitler and them persecuted the Jews and did the things that they done under that. E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sob isso. Look, Stalin, Hitler, and all those dictators raised up. Olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. If we had the time which to rehearse it to some newcomers, but we went through it. Se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isto para alguns dos recém-chegados, mas já o estudamos. Under that same age that there has been in Germany and all the other nations, Jews have scattered throughout all the land. Sob essa mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra. But there has raised in the last 20 years a bitter persecution against the Jews. Mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus. I've been out there at the old places where they burnt their bodies and cremated and used their ashes to fertilize the ground. Jewish children and women and everything. Estive lá nos antigos lugares onde queimavam seus corpos e os cremavam e usavam suas cinzas para fertilizar a terra. Crianças judias e mulheres e tudo. Then they tried to deny it, take them right out and show them where it was done. Então eles tentaram negar isso. Leve-os até lá e mostre-lhes onde isto foi feito. It's been a bitter persecution against Israel because it's been the time calling him now back to the atonement. Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque este foi o tempo de chamá-lo agora de volta à expiação. He is still under the atonement of a natural lamb. Ele ainda está sob a expiação de um cordeiro natural. The real Lamb of God is the atonement, and he's rejected it, and the blood's been upon him ever since. O verdadeiro cordeiro de Deus é a expiação e eles o rejeitaram. E o sangue tem estado sobre eles desde então. Notice. Making ready the people. Observem. Aprontando o povo. How perfect then the seventh trumpet and the seventh seal is. Perfectly together the persecution of the Jews. Quão perfeito então a sétima trombeta e o sétimo selo são, perfeitamente juntos, a perseguição dos judeus. Note, in Revelations, the 9th chapter and the 13th verse, notice real close, under the sixth trumpet. Observem, em Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Agora observem atentamente sob a sexta trombeta. Revelations 9:13, under the sixth trumpet, note there was 200,000 horsemen that had been bound in the river of Euphrates was turned loose under the sixth trumpet. Apocalipse 9:13, sob a sexta trombeta, observem. Havia 200.000 cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a sexta trombeta.
Now there's not 200,000 horsemen in the world. Agora, não há 200.000 cavaleiros no mundo, But there was 200,000 horsemen. mas havia 200.000 cavaleiros. Notice it. I want you to jot it down so you can read it. Observem isto. Quero que vocês anotem isto, de modo que vocês possam ler. They wasn't natural horses. Não eram cavalos naturais. They breathed fire, and they had breastplates of jasper, and they had tails. Eles respiravam fogo e tinham couraças de jaspe e tinham caudas. And the end of the tail looked like a serpent, a snake's head on the end of it stinging. See? E a extremidade da cauda parecia uma serpente, a cabeça de uma cobra na extremidade disto picando. Estão vendo? It was spiritual horses. Spiritual devils, chargers. Amen. That have been bound in Euphrates all these years. Supernatural devils. Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos estes anos. Diabos sobrenaturais. What was it? Que era isto? The old Roman Empire being revived. Amen. The persecution of the Jews. O antigo Império Romano sendo revivido. A perseguição dos judeus. They've been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates, can't cross to the promise. Eles tinham estado presos por quase 2.000 anos junto ao rio Eufrates. Não podem cruzar até a promessa. A religious sect that was trying to get to the other side. Uma seita religiosa que estava tentando chegar ao outro lado. Euphrates, come through the Eden. Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden. But they were bound there. 200,000 devils of persecution. Mas eles estavam presos lá, 200.000 diabos de perseguição. And notice what happens on that sixth trumpet. E observem o que acontece sob essa sexta trombeta. They were turned loose on the Jews. The persecution of the Jews. Eles foram soltos contra os judeus. A perseguição dos judeus. Supernatural devils. Nearly 2,000 years. Then loosed by Stalin, Hitler, upon the Jews. Diabos sobrenaturais, quase 2.000 anos, então soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus. You say, well, that isn't Roman. It's the same spirit. Vocês dizem, bem, isso não é romano. É o mesmo espírito. They've done the same things they did to the Christians in the old pagan Roman days. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Now watch the natural Israel and the spiritual church now as we separate it here. Agora observem o Israel natural e a igreja espiritual agora, enquanto separamos isto aqui. Turn loose on the Jews. Soltos contra os judeus. You remember on the sixth seal, how every one of those martyrs are calling according to the word of God, receive robes. Vocês recordam sob o sexto selo como cada um daqueles mártires de acordo com a palavra de Deus receberam vestes. Is given to them by the grace because they're blinded that they can't see the gospel, that this people might be called out of the Gentiles for the bride. Foi-lhes dado pela graça, porque eles foram cegados para que não pudessem ver seu evangelho, para que este povo pudesse ser chamado para fora dos gentios, para a noiva. They were given robes. The Bible says you are that trumpet. Foram-lhes dadas vestes, a Bíblia diz aqui, sob essa trombeta. Them Jews who absolutely is against Christ and everything, the reason they are is because the Bible said they're blinded. Aqueles judeus, os quais absolutamente são contra Cristo e tudo, a razão por que eles são é porque a Bíblia diz que estão cegos. And they were blinded for your sake. E eles foram cegados por amor de vocês. And the just God knows that they would receive it. But they were made blind for your sake. The Bible said so. E o justo Deus sabe que eles o receberiam, mas eles foram cegados para o bem de vocês. A Bíblia assim o diz. There's that Roman Empire bound there by what? The ecclesiastical powers.
Lá está aquele império romano, preso lá por... o quê? Por poderes eclesiásticos. Which Rome, pagan Rome, become papal Rome. And was bound there in its traditions of Christian. O que Roma? A Roma pagã tornou-se a Roma papal e foi presa lá em suas tradições de cristã. And what part of Christian and superstitions it had of Rome, putting together all these worship of women and all this other kind of stuff, and Christmas days and holidays and holy days and things. A parte de cristã e superstições que tinha de Roma, colocando todos estes juntos, adoração de mulheres e todos estes outros tipos de coisas, e dias de Natal e feriados e dias santos e coisas mais. It's been bound by that tradition that it cannot let loose because it's against Christian principles. Ela tem estado presa com essa tradição que não pode soltar porque está contra os princípios cristãos. Still the same ungodly pagan spirit. Ainda o mesmo espírito ímpio pagão. And that spirit caught into the nations of the world according to the prophecies of Ezekiel and the rest of them. E esse espírito passou para as nações do mundo de acordo com as profecias de Ezequiel e o resto delas. And they were loosed upon the Jew who know nothing of the spirit. E eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do espírito. There's your mysteries that's hidden in that seal there. Yeah. Aí estão seus mistérios que estão ocultos sob esse selo aí, estão vendo? Notice that we went through it. Now show this trumpet here, this last trumpet, what takes place. Observem isto, nós estudamos isto e eu lhes mostrarei esta trombeta aqui, esta última trombeta, o que acontece. There they are. These trumpets are let loose on the Jews, don't you see? Aí estão elas. Estas trombetas são soltas contra os judeus, não estão vendo? Not only the Gentile, when them seals is open, is sealed away. Time is ended. The church is called. Não contra os gentios, quando aqueles selos são abertos, são selados. O tempo terminou, a igreja está chamada. Oh, you remember the vision the other day? Vocês se lembram da visão outro dia? Remember the preview of it? Lembram-se da a vista antecipada disto? How many remember Sunday before last? How there it was exactly come by? Quantos se lembram no penúltimo domingo? Como ali estava isto exatamente ao passar? We seen it exactly, seen that dirty, filthy thing come up called the church. Vulgarity is to the extreme. Nós vimos isto exatamente. Vimos essa suja, imunda coisa subir, chamada a igreja. Vulgaridades ao extremo. And that little bride of every nation, each one of them dressed like their nation they come from, just perfectly, walking before the Lord. E essa pequena noiva de cada nação, cada uma delas vestida como a nação de onde elas vinham, caminhando perfeitamente diante do Senhor. You know, there'll be a time sometime when they say, well, I thought the church is to go before the persecution. Observem, haverá um tempo, algum dia, quando eles dirão, bem, eu pensei que a igreja deveria ir-se antes da perseguição. I thought this is a rapture. Eu pensei que haveria um arrebatamento. It's already passed and you knew it not. Já passou e vocês não o souberam. That's what he said about John one time, you know. Isso é o que ele disse acerca de João uma vez, vocês sabem. He said how, when I say the prophets, that the scribes that Elias must first. Disseram, porque dizem os profetas que os escribas, que Elias tem de vir primeiro? Come, he said he's already come, and even the disciples didn't know it. Ele disse, ele já veio, e até mesmo os discípulos não souberam disto. They done to him what they listed. Eles fizeram com ele o que quiseram. The rapture will be the same way. O arrebatamento será do mesmo modo. In an hour, he promised to do that. Em uma hora, ele prometeu fazer isso. He didn't promise to show Elisha like that, but he promised to take the bride like that. Ele não prometeu mostrar Elias assim, mas ele prometeu tomar a noiva assim. In an hour that you think not, just a change in a moment of a twinkle of an eye, be caught away. Em uma hora em que não penseis, somente uma mudança, no momento de um piscar de olhos, ser arrebatado. Then you're left. Then that's the time. Então vocês são deixados. Então esse é o tempo. 2,000 years, the Spirit, through the Roman
people, the Roman church, could not move. 2000 anos, este espírito através do povo romano, a igreja romana não pôde mover-se. But that same spirit coming up first down there into Mussolini in Rome, the dictator. Mas esse mesmo espírito vindo primeiro lá em Mussolini, em Roma, o ditador. You know the 5, 7 things he showed me in 33 would come to pass? 5 of them's already passed. Vocês conhecem as 5, 7 coisas que ele mostrou-me em 33 que aconteceriam. 5 delas já se passaram. Dr. Lee Dale's writing a book on it there now, see? O Dr. Lee Vail está escrevendo um livro sobre isto ali agora, estão vendo? 5 things perfectly and just 2 more things to happen. 5 coisas perfeitamente e somente mais 2 coisas por acontecer. Said it happened just before the coming. Disse, isto aconteceria logo antes da vinda. Here we are right at the end now and look like that 6 things moving right up. See? Aqui estamos nós bem no final agora e parece como que aquela 6ª coisa está se aproximando. Estão vendo? Perfectly, exactly, even the wars and how they would happen exactly on the dot. Not one time did it miss. Perfeitamente, exatamente, até mesmo as guerras e como elas aconteceriam. Bem na hora exata e nenhuma vez isto falhou. Listen, folks. We are taking inventory every hour. Ouça, pessoal, nós deveríamos fazer um levantamento a cada hora. You don't know where we're standing. Real close. Vocês não sabem onde nos encontramos. Muito perto. Now, he loosed upon under that 6th seal these 200,000 spiritual demons. Agora ele soltou sob esse 6º selo, esses 200.000 demônios espirituais. Started in Rome, Germany, Hitler. Começou em Roma, Alemanha, Hitler. Notice over in the Bible where they received power as kings but wasn't crowned. E observem na Bíblia, onde eles receberam poder como reis, nunca foram coroados. And a dictator is not a crowned king. Just received power as a king. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebe poder como rei. Oh, the Spirit of God is moving through me now, just saying something. Oh, o Espírito de Deus simplesmente movendo-se através de mim agora, vocês sabem. Simplesmente dizendo algo. I don't know how to say it or what to say, and maybe better not. Eu não sei como dizê-lo, nem o que dizer, e talvez seria melhor não. Notice 200,000 demons turned loose upon those Jews. Observem, 200.000 demônios soltos contra aqueles judeus. When they burned them, they crucified them, they put bubbles in their veins, they killed them till they had no more gas to kill them with. Quando eles os queimaram, eles os crucificaram, eles injetaram bolhas em suas veias. Eles os mataram até que eles não tinham mais gás com que matá-los. And they shot them till they had no more bullets to shoot with. Eles os fuzilaram até que eles não tinham mais balas com que fuzilá-los. And they done everything they could do. E eles fizeram tudo o que puderam. They cremated their bodies and everything and hung on fences, children and all. Innocent people. Eles cremaram seus corpos e tudo, e os penduraram em cercas, crianças e tudo. Pessoas inocentes! Because they were Jews, they were done that way. Porque elas eram judias, elas foram tratadas desse jeito. But God said He gave each one of them a robe, undeserving as it was, but His grace to blind them so that we could see. Mas Deus disse que Ele lhes deu a cada um uma veste, indignos como eles eram, mas sua graça para cegá-los, de modo que nós pudéssemos ver. The 7th seal hasn't opened yet, That's His coming. O 7º selo não foi aberto ainda, vocês sabem. Isso é sua vinda. So while they're still in there, but He shows us here in a preview of John, He's talking about. Assim, enquanto eles ainda estão sob isso, mas Ele nos mostra aqui, em uma vista antecipada, como João. Ele o levou para cima. One time walking on the sea, He said, what about this man that leans on your bosom? E uma vez caminhando junto ao mar, vocês sabem, ele disse,
E quanto a este homem que se reclina sobre o teu seio, And he said, what is it to you if he stays till I come? ele disse, que tendes vós com isso, se ele permanecer até que eu venha? See, he never stayed, but he took him up and showed him the things that happened till he come. Vejam, ele não permaneceu, mas ele o levou para cima e mostrou-lhe isso, a coisa que acontece até que ele venha. Just showed him, reviewed the whole plan to John. Simplesmente mostrou-lhe, repassou o plano inteiro para João. Notice, we find now that natural power, under the natural to a natural nation, Israel, was loose there. Observem, descobrimos agora que esse poder natural, sobrenatural, para uma nação natural, Israel, foi solto ali. And what did it? E o que isto fez? It went and made war and how it murdered and persecuted. Foi, fez guerra, e como isto assassinou e perseguiu. And now, in the ecclesiastical realm of it, Agora, no campo eclesiástico disto. I hope that God opens your eyes to this now. Vocês estão. Espero que Deus abra seus olhos para isto agora. Because I realize this is not speaking to this church here, this tape goes worldwide. Porque eu compreendo que não se trata apenas de estar falando a esta igreja aqui. Esta fita vai por todo o mundo. And I don't mean to hurt anybody's feelings, but just to tell the truth. E não tenho a intenção de ferir o sentimento de ninguém, mas apenas dizer a verdade. Now the ecclesiastical realm has been opened from the natural revival of the old pagan Rome went forth on those Jews, which has always been their enemy. Agora o campo eclesiástico foi aberto do reavivamento natural da antiga Roma pagã, saiu contra aqueles judeus, a qual tem sempre sido inimiga dele. The lion with teeth and everything is stomped down and broke out the people. O leão com dentes e tudo pisoteou e quebrantou o povo. Rome, always been God's enemy. Roma sempre foi a inimiga de Deus. And it was turned loose in the same spirit by the dictators of the world because the religious system was still holding. E isto foi solto no mesmo espírito pelos ditadores do mundo, porque o sistema religioso ainda estava detido. Now it's been loosed. Agora foi solto. What has it done? In the cunningness, as he said, he come in like flatteries. O que fez? Na astúcia, como ele disse, ele entra com um engano. And what has he done? E o que fez ele? He's bringing the Protestant Ecumenical Council of the world churches, the spirit of Antichrist upon both of them, bringing them to the slaughter, just like they did the other. In the hour to call the bride. Ele está trazendo o concílio ecumênico protestante das igrejas do mundo, o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os à matança, assim como eles fizeram no outro, na hora de chamar a noiva. How loosed in the ecclesiastical church spirit. Como soltos no espírito eclesiástico da igreja. Loosed upon what? Soltos contra quê? Not upon the denominations, upon the bride. Não contra as denominações, contra a noiva. But here you get it, the bride will not go through that time. The Bible says not. Mas aqui vocês entenderão, a noiva não vai passar por esse tempo. A Bíblia diz que não. The church will, but not the bride. A igreja vai, mas não a noiva. Can't you see? Ministers, can't you see that, brethren? Vocês podem ver isso? Ministros, podem ver isso, irmão? He said the church has to go through the persecution for the perfection of it. Vocês dizem, a igreja tem de passar pela perseguição para o seu aperfeiçoamento. The blood of Jesus Christ perfects the bride. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. A man who chooses a wife don't put her through a lot of punishment. Um homem que escolhe uma esposa não a faz passar por um monte de castigos. He's already found grace with her. She's found grace with him. Ele já achou graça também perante ela. Ela achou graça perante ele. He engages to her. Ele se compromete com ela. And if there's anything, he'll keep her from ever
place to turn her hand. E se existe algo, ele aguardará de todo lugar onde ela tem de mover sua mão. His grace is so great upon him. Sua graça é tão grande sobre ele. So will it be upon the bride, so is it on the bride. E assim será sobre a noiva, e assim é sobre a noiva. We unworthy creatures, deserving of hell, but his grace holds us to it. Nós, criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas sua graça nos mantém através disto. Look at how many lost and blind. Olhem quantos perdidos e cegos. How many sinners was in the world the hour I got saved? Quantos pecadores estavam lá no mundo na hora em que fui salvo. God saved me for a purpose, and I'm determined by his will to do that purpose. Deus salvou-me com um propósito e estou decidido, por sua vontade, a cumprir esse propósito. I don't care what anything else goes, I want to do it. Não me importa o que mais suceda, eu quero fazê-lo. And in the hour when I see all the churches, their great glamour, rich and have need of nothing, they say, E na hora quando vejo todas as igrejas, sua grande fascinação, e rico e de nada tenho falta, eles dizem, and see the miserable, wretched, blind, and patting you on the shoulders, want you to compromise with them. e vê-los miseráveis, desgraçados, cegos, logo dando tapinhas em seus ombros, querem que você se comprometa com ele. I was born for a purpose. That's to condemn that thing and to call out. Yes, I do. Eu nasci com um propósito, o qual é condenar essa coisa e chamar para fora. Isto eu faço. Remember when Jesus came on the earth, there wasn't 1/100th of the people on the earth ever knowed he was here. Recordem, quando Jesus veio à Terra, não houve 1% do povo da Terra que alguma vez tenha sabido que ele estava aqui. He come to get that elected group. Ele veio para apanhar aquele grupo eleito. Said no man can come to me except my Father has drawn him. Disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. And all the Father hath, past tense, given me, they'll come. E tudo o que o Pai me deu, tempo passado, virá. They'll know it. They'll hear it. Eles o saberão. Eles o ouvirão. Notice the loosing of this ecclesiastical spirit. Observem a soltura deste espírito eclesiástico. Now, 20 years later, at that war, we see the loosing of the ecclesiastical spirit. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do espírito eclesiástico. What under? The seventh seal. The seventh trumpet to the Jew. Sob o quê? O sétimo selo. A sétima trombeta é para os judeus. Look at the moon darkening out. We're under. Vejam a lua escurecendo-se. Sob o quê? See it driving out the Son of Man being drove from the church. Vejam isto desenhado. O Filho do Homem sendo lançado fora da igreja. What is it? Joining in with the ecclesiastical bunch, the ecumenical move, and with the World Council of Churches has drove every man. Que é isto? Unindo-se com o grupo eclesiástico, o movimento ecumênico e com o Concílio Mundial de Igrejas, tem feito que cada homem... And what does that thing stand for? O que essa coisa defende? Well, you have to surrender all your evangelical teachings and things. Ora, você tem de renunciar a todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas tais. How can two walk together unless they be agreed? Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? They can't. Jesus said they can't. Não podem! Jesus disse que não podem! And how can a church of Methodists and Baptists walk together? E como pode uma igreja, os metodistas e os batistas andarem juntos? How can the Church of Christ walk with the Presbyterians? Como pode a igreja de Cristo andar junto com os presbiterianos? How can the Catholic walk with the Protestant? Amen. Como pode o católico andar com o protestante? How can Protestant walk with Protestant? Como pode protestante andar com protestante? But the bride can walk with the Word, which is Christ. It must be an agreement. Mas a noiva pode andar com a palavra, a qual é Cristo. Isto tem de estar de acordo. Not the ecclesiastical system, but the Word. Não o sistema eclesiástico, mas a palavra. You have to agree with the Word to walk with the Word. Você tem de concordar com a palavra para andar com a palavra. Jesus said so. That makes it right. Jesus assim o disse. Isso mostra que está certo. Notice, there she is. Now, Observem,
Lá está ela agora. She's loose to call all these little loose ends. Oh, well, don't make any difference anyhow. Ela está solta para chamar todos estes pequenos cabos soltos. Oh, bem, não faz nenhuma diferença de qualquer maneira. That's what Satan said to Eve. Don't make any difference. Isso é o que Satanás disse para Eva. Não faz nenhuma diferença. It's all right. Surely God's a good God. He loves us all. He doesn't. Isto está tudo bem. Certamente Deus é um bom Deus. Ele nos ama a todos nós. Não é assim. You hear so much about being a good God. Ouve-se tanto acerca dele ser um bom Deus. He is a good God. But being good, he has to be just. Ele é um bom Deus. Mas, sendo bom, ele tem de ser justo. There is no goodness without justice. Não há bondade sem justiça. There is no justice without no law, without punishment, penalty. Não há justiça sem lei, sem castigo. Pena. So we're in that hour that we're living. Assim estamos nessa hora em que estamos vivendo. Notice, quickly now, these supernatural demons, Observem rapidamente agora. Estes demônios sobrenaturais, then under the auspices of a united nation, united groups together, Eastern and Western. então, sob os auspícios das Nações Unidas, grupos unidos do leste e do oeste. And it's like the right and left foot of the image that Daniel saw. How they wouldn't agree and mix with one another. Exatamente como o pé direito e o esquerdo da imagem que Daniel viu, como eles não concordavam e não se mesclavam um com o outro. And the word Eisenhower during that time, Eisenhower means iron. Khrushchev means clay. E a palavra Eisenhower durante esse tempo, Eisenhower significa ferro. Khrushchev significa barro. And he pulled off his shoe and beat it on the desk when the League of Nations or at the UN. E ele tirou o sapato e bateu na mesa quando a Liga das Nações ou na ONU. Khrushchev did, dusting off the. Khrushchev fez isso, tirando o pó do... Oh man, the hour that we're living, the church in this condition. Oh, que coisa! A hora em que estamos vivendo, a igreja e sua condição. But thank God, the little bride has made herself ready. Mas, graças a Deus, a pequena noiva se preparou. It ain't long. Just hold on. Não falta muito, somente mantenham-se firmes. I don't know how long, don't know when. Nobody knows that. But we know it's close now. Não vai demorar. Eu não sei quanto tempo, não sei quando, ninguém o sabe, mas sabemos que está perto agora, muito. Watch the Ecclesiastes, watch that natural, what it did to them Jews. Observem a igreja, observem isso, natural, o que isto fez àqueles judeus. That was a people that held to the laws of God. Aquele era um povo que se aferrava às leis de Deus. No matter how many churches raised up, what else they was blinded to Christ and held to that law. Não importa quantas igrejas se levantassem e o que mais, eles estavam cegados para Cristo e se aferravam àquela lei. God gave them robes, every one of them, because they went on in martyrs. E Deus lhes deu vestes a cada um deles, porque eles caíram sendo martirizados, estão vendo? They were blinded for our sake. Eles foram cegados para o nosso bem. Here now the church that knows nothing but the Bible. Aqui agora a igreja que não conhece nada senão a Bíblia. Regardless of ecclesiastical system, denomination, they know nothing about it. It's all foreign to them. Não importa o sistema eclesiástico, denominação, eles não conhecem nada acerca disto. Isto tudo é estranho para eles. They know him and him alone. Amen. Eles o conhecem e a ele somente. People there are somewhat like Peter and them was up on the Mount Transfiguration. As pessoas hoje são algo assim como Pedro e os demais eram, lá em cima no Monte da Transfiguração. They got all enthused when they seen the supernatural did, and one said, we'll make one church of the prophets and one to Moses. Eles ficaram todos entusiasmados quando viram o sobrenatural sendo feito, e um disse, faremos uma igreja dos profetas e uma para Moisés. That's what the people of Pentecostals did. E é assim que o povo, os pentecostais, fizeram. They said, we'll make one assembly of God and one church of God and one oneness and one two-ness and so forth like that. Eles disseram, faremos uma Assembleia de Deus e uma Igreja de Deus e uma unidade e uma dualista e assim sucessivamente. But while he was yet speaking,
Jehovah cried out, "This is my beloved Son, who is the Word. Hear ye him." Mas enquanto ele estava ainda falando, Jeová exclamou: "Este é meu filho amado, o qual é a palavra. A ele ouvi." He is the Word. Está vendo? Ele é a palavra. The hour that we're living, the ecclesiasticals of spirits uniting together now and bring them all to this big one slaughter to blot out. A hora em que estamos vivendo, os eclesiásticos de espíritos unindo-se agora e trazendo-os todos a esta grande matança para destruir. It's already in writing here in this nation now. These churches has to be closed unless you're with the organization. Isso já está sendo escrito aqui nesta nação agora, que estas igrejas têm de ser fechadas, a não ser que se esteja com a organização. It's a union, it's a boycott. Just like the mark of the beast. É uma união, é um boicote, assim como a marca da besta. And now you see what the beast is, don't you? It's a power. E agora vocês estão vendo o que é a besta, não estão? É um poder. And a power, ecclesiastical power. Jesus said, be so close like the real thing and to see the very elected, if it was possible. É um poder eclesiástico, Jesus disse. Seria tão parecido com a coisa verdadeira, que enganaria o próprio eleito se fosse possível. But he promised to have something here for us in that day that we wouldn't be deceived. And that's the word, and Christ to make it manifest to us. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós, e neste dia, que nós não seríamos enganados. E isso é a palavra e Cristo para manifestá-la para nós. They're supernatural devils, unseen to the eye, but you can see what they're doing. Eles são sobrenaturais, diabos, invisíveis ao olho. Mas pode-se ver o que eles estão fazendo. Estão vendo? Notice, while that group is riding, making themselves ready to stomp out everything that won't agree with them. Observem, enquanto esse grupo está cavalgando, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles. There's another group being made ready after a while. Revelations 19. Há outro grupo sendo preparado depois de um tempo. Apocalipse 19. The next time the church is heard, she comes also not upon exactly horses. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente montada em cavalos. But the Bible said he was on a white horse and the host of heaven was following him upon white horses. Is that right? Mas a Bíblia diz, ele estava montado em um cavalo branco e as hostes do céu o estavam seguindo em cavalos brancos. Está certo? Well, this group down here has got 2,000 bound at the river Euphrates and it's been bound for 2,000 years. Enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates e tem estado presos por 2.000 anos. Also, that church has bound the Holy Ghost for nearly 2,000 years under martyrdom back there and under church ages. Também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos, sob martírio lá atrás e sob as eras da igreja. It's been bound not at the river Euphrates, but at the door of creeds and dogmas that the Holy Spirit can't work in the church because of man-made systems. Tem estado preso não junto ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem. But she's going to be liberated. She's coming back. That's what the Bible says. Mas ela vai ser liberada. Ela está voltando. Isso é o que a Bíblia diz. And those two meet one another on the battlegrounds. Lucifer and Michael again, like in the beginning. E esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente, como no princípio. They've been bound for 2,000 years almost. Almost 2,000 years. Eles têm estado presos por 2.000 anos, quase por 2.000 anos. It's not exactly 2,000, because the Romans kept on going, Titus in 80, 96 and on down like that, kill the Jews, the Romans. Não exatamente 2.000, porque os romanos continuaram. Tito, em 96 depois de Cristo, e assim sucessivamente, matou os judeus. Os romanos. Who was it killed the Jews? Quem foi que matou os judeus? Who was Titus? A Roman general.
Quem era Tito? Um general romano. The blood rolled out the gates down there up to the slaughtering women, children, and everything. O sangue escorreu dos portões lá até e os mataram, as mulheres, crianças e tudo. Didn't Ezekiel 9 say to do that? Não diz Ezequiel 9 que eles o fariam? Go through the midst of the city and set a mark upon the people who sigh and cry, the Holy Spirit. Passa pelo meio da cidade e marca com um sinal os homens que suspiram e que gemem. O Espírito Santo. And the rest of them, the slaughtering men come forth that had been bound, hold them, until they went forth and slaughtered everything that was in there. E o resto deles, o carrasco saiu, que tinha estado preso, deteve-os, até que eles saíram e mataram tudo o que havia lá. Little women, children, babies, and everything else, they were all slaughtered. Exactly. Mulheres pequenas, mulheres, crianças, bebês e tudo mais. Eles foram todos mortos, exatamente. And here it is again, repeating itself. Aqui está novamente, repetindo-se. And here is that ecclesiastical system coming right back, smothering out, tramping out everything is called God. E aqui está esse sistema eclesiástico retornando diretamente, sufocando, pisoteando tudo que é chamado Deus. Oh, they got their systems and organizations and denominations, but that don't have nothing to do with the Bible. Eles têm seus sistemas e organizações e denominações, mas isso não tem nada que ver com a Bíblia. They'll tell you quick they don't even believe in them. Eles dirão rapidamente que eles nem ao menos creem nela. Yes, sir. Say what the church says. It's what God says. That is the word. Sim, Senhor. Diga o que a igreja diz. É o que Deus diz. Essa é a palavra. The bride is with the words. They're one. A noiva está com as palavras. Eles são um. How can they be one? Como podem ser um? When that word that's wrote in there becomes in you and me and the word becomes one. Quando essa palavra que está escrita aqui manifesta-se em você e faz você e a palavra tornarem-se um. That's exactly what he promised. Isso é exatamente o que ele prometeu. Then God don't need an interpreter. Então isto interpretou. Deus não necessita de intérprete. They say, well, we interpret it like Eles dizem, bem, nós interpretamos isto assim. this. You've got no right to interpret nothing. God does his own interpretation. Vocês não têm nenhum direito de interpretar nada. Deus faz sua própria interpretação. God said, let there be light, and there was light. Deus disse, haja luz, e houve luz. Who interprets that? Quem interpreta isso? He said, a virgin shall conceive, and she did. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. They don't need any interpreter. It's already interpreted. Isso não necessita de nenhum intérprete. Já está interpretado. God said, these things that happen in this day, and it is. Deus disse que estas coisas aconteceriam neste dia, e aqui estão. They don't need no interpreter. It's interpret itself. Oh my. Isso não necessita de nenhum intérprete. Interpreta-se a si mesmo. Oh, que coisa. Revelations 9:1. Under the fifth trumpet, their king. Apocalipse 9:1. Sob a quinta trombeta, seu rei. Notice, Revelations 9:1 now. The king of this great group of 200,000 horses. Observem Apocalipse 9:1 agora. O rei deste grande grupo de 200.000 cavalos. They had a king over them. And if we notice, it was a fallen star. Eles tinham um rei sobre si, e se nós observarmos, era uma estrela caída. Why art thou fallen from heaven, O Lucifer? Por que caíste do céu, ó Lúcifer? Oh, how Dr. Smith got that so screwed up there, but it's all right. It wasn't for his hour, see. All right. Oh, como o Dr. Smith se confundiu aí, mas está bem, vejam. Não era para a sua hora, estão vendo? Muito bem. Was the bottomless pit. Their king was the king of the bottomless pit. Era o abismo. Seu rei era o rei do abismo. Revelation 17:8. I wrote something down here. I'm just going to read it. Apocalipse 17:8. Eu escrevi algo aqui. Só vou lê-lo. You see here, Revelation 17:8. I want to see what it says here, because I don't know just how to hit this next 17:8. Vocês vejam aqui Apocalipse 17:8. Quero ver o que diz aqui, porque não sei exatamente como abordar este próximo. 17:8.
And the beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. And they that dwell upon the earth shall wonder, whose names are not written in the book of the life from the foundation of the world, when they beheld the beast which was, which is not, and which yet is. É os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. See, was, one pope, dies, another one ascended. Beast which was, which is not, which is not, which is. Vejam, era. Um papa morre, o outro ascende. A besta que era, que não é, que é, que não é, que é. Don't change its order. It's pope at the same time. Everything has to go in the same system. Não muda sua ordem, é papa. Ao mesmo tempo, tudo. Tudo tem de seguir o mesmo sistema. And it shall come to the bottomless pits. E virá aonde? Aos abismos. And the Bible said here that the leader of these fellows was from the bottomless pits, and that was their king, and he sits with the triple crown. And joining the Protestants with him. E a Bíblia diz aqui que o líder destes indivíduos era dos abismos, e esse era seu rei. E se assenta com uma coroa tríplice e unindo os protestantes consigo. Heard a Lutheran priest say the other day, a Lutheran preacher said, well, if people ask me why I wear a collar, how can they tell me from the... Ouvi um sacerdote luterano dizer o outro dia, ou um pregador luterano disse, bem, as pessoas me perguntam por que eu uso um colarinho. Como podem distinguir-me dos... Was you there? Yeah, wasn't that ridiculous? I almost felt like vomiting. Walked off the platform. O irmão estava lá? Sim. E isso não foi ridículo? Eu quase senti vontade de vomitar, saí da plataforma. They said, it shouldn't be any different. Eles disseram, porque não deveria haver nenhuma diferença. If Martin Luther hear that, he'd turn over in his grave. Say, you hypocrites, you don't belong in my ranks. Se Martinho Lutero ouvisse isso, ele se revolveria em seu sepulcro. Diria, vocês hipócritas, vocês não pertencem à minha classe. Estão vendo? But see where it's got? Mas sabem vocês aonde isso chegou? There's no difference. There is a difference. Não há diferença. Há diferença. Even difference in individual. God said, separate me, Paul and Barnabas. That's right. It'll work. Até mesmo difere no indivíduo. Deus disse, separai-me a Paulo e a Barnabé. Isso mesmo, para a obra. Separate. God's a separator. Not a mixture, a separator. Separai. Deus é um separador, não um misturador. The church wants a good mixture today. They can let them wear bathing suits and shorts and everything else and get out and carry on like that. A igreja quer um bom misturador hoje, que possa deixá-los usar roupas de banho e shorts e tudo o mais e saírem e comportarem-se desse modo. But God said, separate me. Mas Deus disse, separai-me. Separate yourself from the world. Separem-se do mundo. Revelations, we find out here that their king was from the bottomless pits. Apocalipse, nós encontramos aqui que seu rei era dos abismos. And the same one that went into perdition, in and out, went out. E o mesmo que se foi à perdição, entrando e saindo, saiu. Notice in Leviticus, the 23rd chapter, how perfect is the interpretation with the order, with the word, what we're trying to give now. Observem em Levítico capítulo 23, quão perfeita está a interpretação com a ordem, com a palavra, com o que estamos tentando dar-lhes. Now watch this note, the order. Observem isto agora, a ordem. Now we notice, let's just turn and read that just for a moment. Agora nós observamos, voltemo-nos e leiamos isso por só um momento. In not Ecclesiastes, but Leviticus 23. Now notice this here, Leviticus, the 23rd chapter. Now, não em Eclesiastes, mas Levítico 23. Agora observem isto aqui, Levítico capítulo 23. Agora. And we want not to miss this at all now, so we can get it just exactly the way the Lord's got it written here for us.
E não queremos perder isto de modo algum agora, de modo que possamos recebê-lo exatamente da maneira como o Senhor o tem escrito aqui para nós. I certainly can't find Leviticus and Exodus, can I? Eu certamente não posso encontrar Levítico em Êxodo, posso? All right, Leviticus now. Muito bem, Levítico agora. And the Lord, 23rd, the Lord spake unto Moses, saying, E o Senhor, 23, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial, a blowing of trumpets, and a holy convocation. See? Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória, com sonido de trombetas, santa convocação. Estão vendo? Ye shall do the servile work therein, but ye shall not offer offerings made by fire unto the Lord. Fareis a obra servil, mas não oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, And ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Now watch. Now notice. Agora observem, agora notem. And the Lord spake Moses, saying, Also in the 10th day of the 7th month, there shall be a day of an atonement. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Mas aos 10 do mês 7º será o dia de uma expiação. See? The atonement followed. Vejam, a expiação seguia o... Watch now. The atonement followed the trumpet sound. Observem agora, a expiação seguia o sonido da trombeta. See? How beautiful. See, the atonement day followed the trumpet. Estão vendo? Que formoso. Estão vendo? O dia da expiação seguia a trombeta. Now, the 50 days of the trumpets for us symbolize when the trumpet sounded at Pentecost, which was 50 days. Agora, os 50 dias das trombetas para nós simbolizam quando a trombeta soou no Pentecostes, o qual era 50 dias. Now, after this, the Jews rejected that. Agora, depois disto, os judeus rejeitaram isso. Now the trumpets is to call them back to that atonement. See? The atonement they rejected. Agora as trombetas são para chamá-los de volta à expiação. Vejam, a expiação que eles rejeitaram. And they rejected so our eyes could be open, theirs was closed. E eles rejeitaram, de modo que nossos olhos pudessem ser abertos, os deles foram fechados. And during this time, these seals opened up and the trumpets blew. E durante este tempo, estes selos se abriram e as trombetas soaram. And now in the blowing of the trumpets just before the Messiah comes, because they've got to be in Palestine. E agora, no sonido das trombetas, imediatamente antes que o Messias venha, porque eles têm de estar na Palestina. And you remember, God had to harden Pharaoh's heart to run him out of Egypt. E vocês recordam que Deus teve de endurecer o coração de Faraó para expulsá-los do Egito? And he hardened Stalin, Mussolini, and all that to get him back into the promised land, where the 144,000 is supposed to be. E ele endureceu Stalin, Mussolini e todos esses para fazê-los voltar para a terra prometida, onde os 144 mil devem estar. And now for the first time for thousands of years, 2,500 years, that Israel is a nation with its own flag, own army, and considered in the UN. E agora, pela primeira vez em milhares de anos, 2.500 anos, Israel é uma nação com sua própria bandeira, exército próprio e tudo, e é considerada nas Nações Unidas. First time it's been. The oldest flag that ever flew on earth, at this time, flies again. The 6-point Star of David. A primeira vez que foi. A mais velha bandeira que alguma vez tremulou na terra, neste tempo, tremula novamente as 5 estrelas de 6 pontas de Davi. He said he'd lift that ensign in the last days when she'd be coming back. Ele disse que ele arvoraria esse estandarte nos últimos dias, quando ela estaria voltando. We're at the end.
Estamos no fim. There's just no doubt about it. We're here. Não há dúvidas acerca disto, estamos aqui. Notice, now quickly, Revelation 9, or the seventh trumpet, their king is from the bottomless pit. Observem agora rapidamente em Apocalipse 9, sob as 7 trombetas, seu rei é dos abismos. And Leviticus now, how perfect the interpretation is here with the word. Então em Levítico agora, quão perfeita a interpretação está aqui com a palavra. Because see, immediately following the Pentecostal Jubilee followed the day of an atonement, the order of the feast time. Porque vemos imediatamente seguindo, o jubileu pentecostal seguia o dia da expiação, a ordem do tempo da festa. Between the Pentecostal feast to the atonement, the sound of the trumpets for the atonement was the Pentecostal feast, the long period of time. Entre a festa pentecostal até a expiação, o sonido das trombetas para a expiação era a festa pentecostal, o longo período de tempo. Look, there was a long period of time between the Pentecostal feast to the calling of the sounding of the trumpet. Vejam, havia um longo período de tempo entre a festa pentecostal até o chamado o sonido das trombetas. It's the trumpets to be sound. A long period of time. As trombetas serem tocadas. Um longo período de tempo. Frankly, it was 50 days from the feast of Pentecost to the feast of the atonement. It was 50 days. Francamente, eram 50 dias, desde a festa de Pentecostes até a festa da expiação, eram 50 dias. Now 50 days is exactly 7 Sabbaths. Agora 50 dias são exatamente 7 sábados. And 7 Sabbaths is the 7 church years, church ages. E 7 sábados são os 7 anos da igreja, eras da igreja. Get it? Entendem? See? See, now the Jews has been blind and waiting all this time while the Pentecostal first fruits has been poured out upon the church. Estão vendo? Estão vendo? Agora os judeus foram cegados esperando todo este tempo enquanto as primícias pentecostais tivessem sido derramadas sobre a igreja. We come down through the martyr ages and down through the reformer ages and now in the calling out age. E nós viemos no decorrer das eras dos mártires e no decorrer das eras dos reformadores e agora na era do chamado para fora. 3 sections, same Spirit, like Father, Son, Holy Ghost, same one. 3 sessões, mesmo Espírito como Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo. See? But 7 church ages being 7 Sabbaths. Estão vendo? Mas 7 eras da igreja sendo 7 sábados. Exactly 7 Sabbaths from the Pentecostal Jubilee trumpet, Pentecostal Jubilee feast. Exatamente 7 sábados, desde a trombeta do jubileu pentecostal, uma festa de jubileu pentecostal. Until the waving of the sheaf, then the Pentecostal Jubilee. Até o movimento do molho e então o jubileu pentecostal. And then from the Jubilee to the atonement is 7 Sabbaths, 50 days. E então desde o jubileu até a expiação são 7 sábados, 50 dias. And at the end of the 50 days is the atonement is made. E no final dos 50 dias a expiação é feita. You get it? Vocês entendem isto? Now, this has been a type that the church, Agora, isto foi um tipo de que a igreja, when he's revealed himself as Son of God, has been revealing to the church in the baptism of the Holy Ghost down through the ages, the Pentecostal age. quando ele foi revelado ele mesmo como Filho de Deus, tem de ser revelado à igreja no batismo do Espírito Santo, no decorrer das eras, na era pentecostal. Vejam, Just keep getting more and more justification under Luther, sanctification under Wesley, baptism of the Holy Ghost. somente se mantém obtendo mais e mais justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, batismo do Espírito Santo. Now here's the calling out time. Agora aqui é o tempo do chamado para fora. At the 6th seal, when it's opened, the persecution struck the Jews in a literal standpoint. No 6º selo, quando ele foi aberto, a perseguição golpeou os judeus
sob o ponto de vista literal, And here comes the persecution to the church in the ecclesiastical standpoint because the bride is already called. e aqui vem a perseguição à igreja sob o ponto de vista eclesiástico, porque a noiva já foi chamada. The Sabbaths are over. Os sábados terminaram. And ready for the Jews to be called where to? The Feast of Atonement. E está pronto para os judeus serem chamados para onde? A festa da expiação. Oh, church, don't you see that? Ó igreja, vocês não veem? Called to the Feast of Atonement. Chamados para a festa da expiação. What? To recognize the atonement. Para o quê? Para reconhecerem a expiação. Not no more chickens and geese and what they've been doing. Nada mais de galinhas e gansos e o que eles têm feito. The Lamb of God, slain from the foundation of the world. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Israel's going to know that. Israel vai conhecer isso. Notice here's a great thing. Look. Observem, aqui está uma grande coisa. Vejam. Oh my. The Holy Spirit has been bound by the denominations all these 2,000 years. Oh, que coisa! O Espírito Santo tem estado preso pelas denominações por todos estes 2.000 anos. We find out that Nós descobrimos que ele tem estado. now notice the Sabbaths, 7 Sabbaths. They couldn't get all the way out. Agora observem os sábados. 7 sábados. Eles não podiam sair de todo. The Bible said there will be a day that will be neither night or day. A Bíblia diz, haverá um dia que não será nem noite nem dia. And all Scripture, Jesus said, must be fulfilled. E toda a Escritura, disse Jesus, tem de se cumprir. Is that right? Say amen. Certo? Digam amém. The prophet said there will be a day that can't be called day or night, but in the evening time it shall be light. O profeta disse, haverá um dia que não poderá ser chamado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. What was it? Que foi isto? The same sun that shines in the east is the same sun that shines in the west. O mesmo sol que brilha no leste é o mesmo sol que brilha no oeste. Every time that sun comes up and goes across and sets means your life. Toda vez que esse sol se levanta e cruza de um lado ao outro, e se põe, representa a sua vida. Little baby born, weak of a morning. O pequeno bebê nasce, fraco pela manhã. About 8 o'clock he goes to school. Por volta das 8 horas ele vai à escola. 11:30 it's out of school. It's the heat of the day. 11h30 ele está fora da escola, é o calor do dia. Then he begins to set to 50 years old, 60, 70, 80, 90. She sets over here and dies. Então ele começa a se pôr até os 50 anos, 60, 70, 80, 90. Ele se põe mais além e morre. Only to come back the next day to say there is a life, death, burial, resurrection. Amen. Somente para retornar no dia seguinte e dizer: há uma vida, morte, enterro, ressurreição. And notice, civilization has went with the sun. E observem, a civilização avançou com o sol. The oldest civilization we have is China. Anyone knows that? A mais velha civilização que temos é a China. Todos sabem disso. Where did the Holy Ghost fall? On the eastern country, on eastern people. Onde caiu o Espírito Santo? Na região do Oriente, no povo oriental. And the gospel has traveled with the sun. E o Evangelho viajou com o sol. It come from where? Ele veio de onde? From over in the east into Germany. Do leste para a Alemanha. From Germany to England, across the channel 3 times. Da Alemanha para a Inglaterra. Cruzou o canal 3 vezes. Mediterranean into Germany, from the Mediterranean, from the east into Germany to the Mediterranean. O Mediterrâneo para a Alemanha, da Alemanha do Mediterrâneo, do leste para a Alemanha, através do Mediterrâneo. From Germany across the English Channel into England. Da Alemanha através do canal inglês para a Inglaterra. From English Channel across the Pacific over into, or the Atlantic over into the United States. Do canal inglês através do Pacífico para
ou do Atlântico para os Estados Unidos.